Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tomou o noticiário no último final de semana, até início dessa semana, que seria o afrouxamento da regra de ouro. Nós vamos explicar o que é a regra de ouro e qual o problema que esse afrouxamento poderia trazer no mercado acionário brasileiro, que é o nosso objetivo aqui no canal. Então eu espero que vocês fiquem com a gente até o final do vídeo, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, eu acho que é importante a gente começar explicando o que é a regra de ouro. O Brasil, ele tem uma capacidade de financiamento, ele pode contrair dívidas, só que pela Constituição Federal, a gente só pode contrair dívidas naquele montante que seja o suficiente para refinanciar a nossa própria dívida ou para fazer investimentos e inversões financeiras, que nada mais são do que o pagamento de investimentos passados, bens e equipamentos que já estejam em uso ou ainda aumento de capital em empresas estatais. E aí o que acontece? A gente percebe que não pode ser usado dinheiro de novas dívidas para pagar, por exemplo, pessoal, para pagar benefícios de previdência, para pagar pensão, enfim. Ele não pode ser usado para pagar giz da escola ou um material que esteja lá no hospital, enfim. Então, o que a gente vai começar a ter aqui? A gente tem duas vertentes aí para a gente pensar. De um lado, o governo precisa cumprir a PEC dos gastos públicos, votada aí no ano passado, ou em 2016, e, por outro lado, ele tem que cumprir a regra de ouro também. A PEC dos gastos públicos fala que as despesas não podem crescer acima da inflação do ano anterior. E enquanto isso, a regra de ouro mostra que ele não pode se financiar para pagar despesas correntes. Só que aí o que acontece? Eu quero que vocês olhem esse gráfico e vejam o crescimento das despesas e das receitas correntes no Brasil. A gente percebe que a receita e a despesa corrente sempre caminharam juntas. O que acontece? Quando o Brasil tinha uma crise lá atrás, ele aumentava um imposto e aí ele conseguia crescer. Ou às vezes o Brasil tinha crescimento do PIB aí de 4%, 3%, 5% e a receita conseguia crescer acima da inflação e aí conseguia se pagar aí a despesa. E aí chegou lá em 2015, o Brasil entrou numa recessão que a gente já viu em vários outros vídeos e não conseguiu mais arrecadar tanta receita e a despesa continuou subindo, como a gente consegue ver aqui na imagem. E a gente percebe também que 2017 o número é menor porque é só de janeiro a novembro. E ainda tem para entrar dezembro, que costuma ser aí o mês que tem a maior despesa corrente. Só para vocês terem uma ideia de como essas despesas cresceram acima da inflação nos últimos anos, o que não era proibido e agora é na PEC dos gastos públicos, para vocês verem como é difícil fazer com que a PEC dos gastos públicos dê certo. Eu montei esse outro gráfico aqui. Na linha azul a gente vê o crescimento das despesas correntes e na linha vermelha a gente vê o IPCA de cada um dos anos. A gente vê que excluindo aí o ano de 2007 e de 2015 e talvez o ano de 2008 que ficou ali muito próximo, a gente não consegue gastar apenas o valor da inflação. Ou seja, a gente sempre repõe aí nas despesas a inflação mais alguma coisa. E isso vai ter que ser combatido. Essa mentalidade aí do Brasil de pagar o mais alguma coisa vai ter que ser combatida porque a despesa chegou num patamar e não tem mais como aumentar imposto. A gente vê que o Brasil não consegue mais crescer aquelas taxas de antigamente. Só para vocês terem uma outra ideia, eu resolvi fazer esse outro gráfico aqui, mostrando, por exemplo, a despesa corrente de 2000, se ela fosse corrigida pelo IPCA, ela daria um pouco menos de 800 bilhões hoje. Se você pegar de 2001, daria um pouco menos de 800 bilhões, a de 2002 um pouco acima de 800 bilhões, corrigida pelo IPCA.
2006, 2007, 2008, um pouco abaixo de 1 trilhão e 200 bilhões. A previsão aí de receita corrente para o Brasil agora em 2017 é de 1 trilhão e 450 bilhões. Então, se o Brasil tivesse crescido aí a despesa de acordo com o IPCA, ele não teria problema. Mas ele sempre cresceu acima e tem algumas despesas que o governo acaba não tendo controle. É o caso, às vezes, da própria Previdência Social, com criação de novos benefícios ou ainda aumento do salário mínimo, que é o que indexa aí a maior parte dos benefícios da Previdência Social. Além disso, os encargos aí e salários de servidores públicos. Então eu aproveitei para mostrar essa aqui, as despesas correntes de janeiro a novembro de 2017, lembrando que a receita corrente de janeiro a novembro foi 1 trilhão 286 bilhões de reais. A gente vê aqui, ó, que ainda tem juros e encargos da dívida aqui na despesa corrente, porque despesa corrente não é despesa primária, e a gente percebe aqui que tem quase 970 bilhões de reais entre pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários e a transferências a estados, Distrito Federal e municípios, que na maior parte das vezes é usada para pagar servidores públicos também, que é a maior parte aí dos gastos, principalmente de municípios pequenos, estados menores e etc. Então, das demais despesas correntes, a gente tem aqui 301 bilhões. A diferença entre esses dois dá aí uns 100 e poucos bilhões. Por isso que algumas pessoas falam que os gastos com pessoal e previdência às vezes ultrapassam até 90%. É claro que aí a gente está esticando um pouco a corda para falar dessa forma, mas a gente percebe como eles são relevantes. Pode não ser 90% ainda, pode ser 80%, pode ser 75%, mas o que importa aí é que essa quantidade de valor está extremamente alta. E aí o que acontece? Para o país conseguir aumentar a despesa corrente apenas na inflação, sabendo que pessoal em cargos sociais e benefícios está aumentando acima da inflação, ele precisa reduzir as despesas discricionárias, que são aquelas que ele pode escolher o que fazer, e ainda reduzir investimentos. E aí eu consigo mostrar, por exemplo, aqui a previsão para 2014, isso não foi o realizado, isso foi a previsão do projeto de lei orçamentária anual de 2014, e era de investimento apenas do governo federal de 105 bilhões. Já em 2018, agora a previsão é apenas de 68 bilhões. Em 2017, 89 bilhões. A gente vê que está tendo uma queda. E aí entra a questão da regra de ouro. Porque se a regra de ouro é feita apenas para financiar a dívida e financiar o próprio investimento, se o investimento está caindo, o Brasil pode se financiar cada vez menos. Esse valor parece baixo, aí 68 bilhões, mas a gente está falando apenas, né, do governo central e das estatais federais. Então, quando a gente pega todas as formas de investimento, a gente junta governo central, governo estadual, governo municipal, a gente percebe essa foto aqui, que eu tirei desse link aqui embaixo, que eu vou colocar lá embaixo nos comentários, e a gente percebe que os investimentos públicos chegaram no menor valor relacionados ao PIB, apenas 2% em 2017, e a previsão é que chegue ainda mais abaixo. Então, quando a gente pega esse 2% e pensa num PIB de 6 trilhões e meio de 2017, a gente está falando aí de 130 bilhões de reais, mais ou menos, talvez 134, 135 bilhões de reais. E aí, o que acontece? A regra de ouro foi garantida por causa de um repasse do BNDES de 50 bilhões. Quando a gente olha para 2018, existe um outro repasse para ser feito também no BNDES. Então, todo esse problema do vídeo, ele não vai impactar em 2018. Isso é uma grande coisa, porque o Brasil tem aí um ano para se mexer e para tentar inverter esse gráfico aí, voltar principalmente a fazer investimento, porque isso traz crescimento. O investimento é muito importante porque aquilo que você investe hoje não gera receita apenas hoje,
mas gera receita hoje e em todo o futuro. Ele tem um crescimento aí nisso, é uma bola de neve, é um círculo virtuoso que a gente percebeu isso. A gente vê aqui que de 2003 aqui até 2010 a gente viu um crescimento aí do investimento no PIB e a gente viu um crescimento também aí na própria Bolsa de Valores e etc. Então o que acontece? A gente percebe que as finanças públicas do país estão muito complicadas. Por um lado, eles têm uma PEC dos gastos públicos para cumprir e, por outro lado, eles têm uma regra de ouro para cumprir. As duas, se não forem cumpridas, são crime de responsabilidade fiscal que poderia causar aí impeachment e etc. Para 2018 não existe esse problema por causa do repasse do BNDES, mas para 2019 isso é claro. E aí o que acontece com relação à Bolsa? Se o Brasil criar um afrouxamento, falar assim, até X reais, até X bilhões pode, até X% do PIB pode. Se criar alguma regra dessa, o mercado internacional, os estrangeiros, eles vão ver com muito maus olhos, porque eles vão perceber que na primeira questão difícil em relação à PEC dos gastos públicos e a regra de ouro, o que o Brasil fez? Ele modificou a lei para ele poder cumprir a lei. Então, quer dizer, quando você muda a regra no meio do jogo, você às vezes até consegue passar impune dentro do país, mas o investidor estrangeiro percebe isso, tira o capital daqui de dentro, o dólar provavelmente acaba subindo e aí a bolsa acaba caindo também, porque aquela credibilidade que está se recuperando, que está fazendo as empresas voltarem a investir, que está fazendo as empresas crescerem de novo, ela acaba sendo perdida. Então esse é uma forma de acontecer e a outra forma seria você segurar aí a regra e você fazer uma reforma mais ampla dos gastos do governo. É claro que essa medida vai ser mais impopular. Ela vai ter que talvez pegar aí benefícios da Previdência, modificação na própria Previdência Social. Não falo apenas de reforma da Previdência, mas no meu sonho aqui eu imagino uma Previdência totalmente nova, em que você capitaliza apenas para você, que você tem uma conta separada, assim como é feita na Previdência privada, que não haja transferência, por exemplo, de pensão, porque se a mulher quiser uma previdência dela, ela teria que contribuir também, ou no caso o marido, se ele quiser também. Parte disso pode ser feito para invalidez, assim exatamente como é uma previdência privada. Outro ponto seria reduzir aí a quantidade de servidores públicos, reduzir a questão da estabilidade, enfim, eu sei que é uma medida um pouco mais impopular, mas é uma medida que resolveria no longo prazo. Até mesmo a própria forma como está escrita a reforma da Previdência hoje, ela é apenas um engodo aí para atrasar um pouco mais aí essa necessidade e talvez fazer o país voltar a investir um pouco mais aí, ver se com o crescimento da economia ele consegue respirar um pouco mais de tempo aí, talvez até 2021, talvez até 2023, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, o Brasil aí ele tem um problema grande, mas por outro lado tem uma oportunidade. Se o Brasil usar como uma oportunidade, que eu acho mais difícil, ele pode ter aí anos de crescimento muito grande na Bolsa de Valores. Se ele usar como uma forma de escolher o caminho mais fácil, que é aquele de mudar a legislação, ou de aumentar um pouco o imposto aqui, etc., o mercado vai acabar sentindo e vai cair. Eu acredito que essa discussão toda não vai ser feita esse ano, ela vai ser feita ano que vem, porque esse ano não vai acontecer essa necessidade. Esse ano existem outras prioridades aí, a eleição é uma delas, então eu imagino que só deve aí trazer maiores problemas no ano que vem, mas é algo para a gente deixar no nosso radar. Enfim, pessoal, eu queria agradecer a todos, queria avisar também que para a gente poder falar um pouco mais sobre macroeconomia, eu na segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estou chamando um colega meu aqui também, que é formado em Economia, MBA em Finanças na PUC, agora mestrando também em Finanças Aplicadas. A gente vai falar sobre tudo isso
macroeconomia, dívida pública, juros, inflação, cenários para o Brasil no futuro, eu acho que vale muito a pena a gente poder aí assistir isso. E para quem é membro Gold, na terça-feira tem aí o nosso Hangout mensal, apenas fechado para aqueles que são membros assinantes. Muito obrigado a todos, abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau, abraços.